E aí, pessoal? Vocês já viram alguma coisa sobre Docker? Eu vou partir do princípio que ninguém sabe nada e vamos começar. Então, o que é um container, né? Nesse slide aí eu estou definindo o que ele é, como é que a gente pode vir a usar em quais momentos, né? Algumas coisas assim. Então, é uma unidade padrão que você vai e empacota tudo que você precisa para a sua aplicação funcionar. Então, você pode desde colocar tudo que sua aplicação precisa junto, ou então fazer em partes separadas, né? Você com o Docker consegue montar um ecossistema todo completo, né? Consegue montar todo um ecossistema para você trabalhar com as suas aplicações e de forma muito, muito rápida, né? Você reduz a responsabilidade da equipe de TI também. Isso junto com os processos de continuous integration e continuous delivery. E outra, o carinha da infra ele não tem mais aquela necessidade de entender de forma completa como é que um servidor de aplicação web tem que funcionar. Ele simplesmente vai pegar e vai dar um comando para rodar o seu container. Porque tudo que você precisa, desde bibliotecas, o seu container web, seu servidor de aplicação web, seu artefato, já vão estar dentro do container. Então, você também tem a possibilidade de fazer um container falar com o outro, fazer também situações como réplicas, usando outras ferramentas, né? Que isso aí vão ser outros encontros que o Nery vai falar sobre o Kubernetes, né? E você deixa dessa forma, utilizando o container, você consegue deixar a sua aplicação em pé por mais tempo, você consegue ter uma tolerância à falha muito maior, né? Aqui tem umas vantagens, né? Você tem um ecossistema padronizado, então com isso a sua produtividade aumenta. Aumenta ainda mais com você usando ferramentas de CI, como a gente usa aqui o nosso VSTS, né? O Azure DevOps e as ferramentas da Azure. A gente tem uma eficiência muito grande lá no CI. A gente tem compatibilidade e manutenibilidade da sua aplicação, porque você não está mais entregando somente um artefato para o cliente. Agora você pode entregar uma parte da sua solução para ele. Acabei de desenvolver a minha aplicação Java, então na minha aplicação Java eu preciso de um exemplo do que a gente trabalha aqui é um Widefly rodando, eu preciso do Java configurado, eu preciso em algumas vezes do Maven talvez, e preciso ter tudo isso aí funcionando de forma harmônica. E muitas vezes acontece daquilo. Pô, cara, funciona no meu computador. Pô, e no cliente está dando tela azul, está dando bola vermelha. Que isso? Porque pode ter alguma configuração que está aqui na sua máquina, mas não está lá no cliente. Então, você não tem mais esse problema. Você, desenvolvedor, acabou de desenvolver a sua ferramenta, acabou de desenvolver a sua funcionalidade, está entregando uma versão para o cliente, então você pode entregar uma versão Docker para o cara, uma versão Docker que você testou, que você veio testando durante todo o processo de desenvolvimento, e você pode pegar e entregar, toma aqui, está funcionando. Porque você vai ter certeza que o ambiente do cara vai estar idêntico ao seu, porque vai ser a mesma imagem que vai estar rodando lá, vai ser a mesma imagem que vai estar rodando aqui, ou então com algumas nuances. Você tem uma simplicidade muito grande para você fazer qualquer coisa com Docker, muito prático. Ontem eu estava na aula e eu estava precisando usar o MySQL. Tem o Java instalado na minha máquina, eu estava precisando usar o MySQL. Só que eu não tinha o MySQL instalado. E eu queria alguma coisa rápida. Pô, vou instalar o MySQL, vai demorar um pouquinho, demorar, sei lá, no mínimo uns 10 minutos para instalar. Com uma linha de comando, eu já tinha um MySQL rodando numa porta que eu defini, que eu queria que ele rodasse. E eu já estava com a minha aplicação lá da aula, falando com o MySQL e tudo funcionando de forma harmônica, entendeu? É muito fácil de configurar. Vocês vão ver aqui que é basicamente next. Para configurar isso, a instalação, né? Para configurar também os containers também é bem tranquilo. Tenho só uma dúvida aí nas vantagens. Qual é a diferença de usar um Docker ou usar uma VM? Tá mais à frente. Achei de bola. Você tem uma tranquilidade em usar as imagens.
Você tem uma facilidade muito grande em realizar os testes. Realizar o teste da versão ali, né? Se está funcionando ou não está. Com isso você tem uma produtividade maior. E tudo isso rodando em múltiplas plataformas. Eu acabei de desenvolver aqui em Java. Java já é multiplataforma, mas acabei de desenvolver a minha aplicação está funcionando perfeitamente no Windows. Pô, mas não, está funcionando perfeitamente no Docker, porque se eu colocar na máquina do meu amigo que está rodando um Linux, qualquer que seja, e tem um Docker instalado, uma Docker Machine instalada, vai funcionar. Com isso aí a gente tem um cliente um pouco mais feliz, né? Aí você já sai daquele problema, poxa, mas na minha máquina funciona. Não, vai funcionar na sua máquina, vai funcionar na máquina de quem for. Porque se está funcionando no Docker, está funcionando. Aqui tem umas diferenças entre os containers e as VMs, né? Se vocês repararem, do lado esquerdo ali tem a parte da virtualização com máquinas virtuais. Né? Você tem aqui embaixo a parte da o Hypervisor, né? Que no caso do Windows 10 é o Hyper-V, né? E aqui você tem um sistema operacional que está utilizando desse hardware aqui, desse outro sistema operacional que também está por aqui. Aí você tem mais um outro sistema operacional aqui e tem a sua aplicação em cima, as bibliotecas de sua aplicação, e aqui é a mesma coisa. Então, se você quiser subir 3 aplicativos em 3 máquinas diferentes, você vai ter que subir 3 sistemas operacionais, tem que configurar aquilo tudo diferente do container. No container eu tenho continuo tendo ali o seu hardware, né, seu sistema operacional. O seu sistema operacional está aqui, né? E você tem o motor do container, que é exatamente o símbolo ali da baleazinha, né? A baleazinha está embaixo e você tem vários containers em cima dela ali rodando. É basicamente isso. Então você tem ali um sistema operacional muito leve aqui, rodando. Nessa camada aqui você tem um sistema operacional muito leve. E nos seus containers você também pode colocar, você acaba abstraindo isso muitas das vezes. Você tem uma imagem pronta que o cara fala para você, olha só, coloca o arquivo no lugar tal e roda tal comando. Beleza, você vai talvez compartilhar um volume, pode acontecer, você pode compartilhar um volume seu, uma pasta local sua com uma pasta na VM, ou então você pode preparar um arquivo, que é um Dockerfile, que vai ser falado mais à frente, que você pega um determinado arquivo de um lugar e joga para lá para dentro e você está com uma imagem pronta. E melhor de tudo, essa imagem ela pode ser compartilhada, você pode colocar essa imagem num lugar chamado Docker Hub, ou então na Azure mesmo, que já possui o ACR, que é o Azure Container Registry, registro de container da Azure. Então você pode compartilhar suas imagens lá de forma privada. Dockerfile no Docker Hub também permite que você compartilhe de forma privada. A diferença é que lá, para fazer isso, acho que só tem direito a compartilhar um repositório, alguma coisa assim. Deixar um repositório privado. Você paga e pode ter mais. Isso. Lá na Azure você tem que pagar pelo espaço. Existem planos de 10 até 100, 200, né? Não, é infinito. Mas aí você paga pelo plano. Sim, só eu queria dar um detalhe aqui que eu acho importante. A maior diferença entre você usar o container e não usar VM, primeiro é os recursos. Porque para você instalar várias VMs, você já tem que previamente alocar a memória e CPU para uma VM. Então, se você tem um host com 90 CPUs para rodar, se você criar uma VM, você tem que dizer, ó, essa VM vai usar X CPUs. Tá? Existem alguns VMware, algumas outras ferramentas de VM que conseguem ainda fazer uns balanceamentos. Mas, de fato, você já está dizendo, um recurso vai ser usado, mesmo que ele não seja. Você já está alocando o recurso. Tá? Na camada, quando você fala do Docker, na verdade, ele para o sistema operacional base que ele falou aqui, é um processo que ele roda. Então, se eu for na máquina e mandar mostrar os processos, você vai ver o processo do Java rodando, você vai ver o processo do Nginx, tudo que você colocou dentro do Docker. Só que a diferença é que as bibliotecas não são compartilhadas. Cada container vai usar as suas bibliotecas. Mas o processo está rodando no sistema operacional. Você consegue ver e dar kill nele. Tá? Então, na verdade, o Docker fez um mascaramento transformando em processo o que era VM. E aí você, nessa hora, você tem o quê? Compartilhamento. Então, seu host, na verdade, seus 90 CPU, está para todo o container Docker. E aí, no Docker, você consegue botar limitadores. Para que um Docker não consuma todas as memórias. Ou toda a memória, ou toda a CPU da máquina. Então,
A maior diferença dessas layers, né, dessas camadas, é que você previamente aloca tudo, reserva e é aquilo, mas o cara, pô, essa equipe aqui não tá usando mais nada disso. E tem lá uma máquina parada. Aí o cara tem que ficar lembrando de fazer o rebalanceamento. Pô, então diminui essa VM, aumenta essa. É possível, só que é uma interação que o cara tem que fazer. Quando você tem um container ali rodando, você para o container, sobe o container, aumenta, diminui num container, na execução. Então o pessoal de infraestrutura agradece, porque eles não têm que mais administrar a parte do software, né? E da alocação, ele vai dizer, você tem um host desse tamanho, use como quiser. E aí você vai pensar na tua distribuição de carga, tá? Bota aí, ó. Então, aqui tem os links aqui para a gente efetuar os downloads. Eu vou botar esses links aqui no Kali, no Dauntpad. Quem tem instalado, esse passo não precisa. Mas aí só dá uma confirmada no docker-v para ver a versão. No caso o Tayan falou que está desatualizado, mas ele pode atualizar depois. Os comandos que a gente vai ensinar são comandos básicos. Então eu acho que Docker desde o 13 tem os comandos todos que a gente vai ensinar. Quem está com 18 está com a última. 18 qualquer coisa, né? Tá com a última. 17 foi, né? A gente vai... você tem aí, tá aí? 17. Também tá beleza. É bom vocês saberem, porque para fazer em casa, fazer em outro lugar, aí já vai saber o esquema para instalar. Tem vários tutoriais, né? Alguém não tem o Docker? Eu não tenho. Então segue o link aí. Se o Miguel é qual? É bom que a gente vai usar o pio de cobaia. Esse é o teu? É o teu de cá? O seu é 7 ou 10? 10. 10, então o seu é direto. O Windows. Baixo. Joga nesse Não, mas o Notepad aí. Docker fora o Joga Windows aqui. só dá no Windows profissional, no Windows Professional. Não, dele acho que é. O seu é o Professional, Pio? Nossa, não sei. Entra lá que ele, se não Como é que for, é? ele avisa. Tem um started. Vou descobrir Porque essa- Home Edition. Mas Vou descobrir já já. Pode ser? Sim. Você explicou Quê? que tem que ter o IPv, né? Eu imagino Home que tem. 5. Ó, Home. Home. O Home acho que não tem o IPv. Tem que ser o Toolbox. É porque assim, o Docker, só uma explicação rápida aqui. O Docker, na base dele é Linux, só que aí você obriga nativamente o container. Aí você consegue usar um Docker base de Windows. Mas eu estou no Windows e quero usar Linux. Pode, porque aí ele vai usar um IPv e vai levantar uma Docker Machine Linux para rodar as paradas. Pode falar Por que do na versão Windows. Pro que Fora o Windows. vai funcionar assim? O Toolbox, desculpa. Porque Toolbox. na versão Windows Pro você pode usar o IPv. Na versão Home, esses aí você não pode usar IPv. Mas aí você usa o Toolbox, VirtualBox, que vai funcionar. O Toolbox ele utiliza a VMBox, né, lá da Oracle, para rodar o seu Docker, né? Meio que sobe uma máquina virtual ali. né, Sobe em uma Linux. máquina virtual. Ele cria uma máquina virtual na sua máquina Windows com Linux dentro, usando o Docker Machine. Você aí está usando o Docker for Windows. O meu está instalado o Docker for Windows. Mas Eu vi que o teu segue a vida. foi mal, mas fiquei curioso e pesquisei lá. Beleza? Então, toca aí. Vocês já baixaram aí? Aí, rapaz. Olha aqui. 211. É que o... Pô, mas independente disso, é grande. Demora. Aqui tem um processo de instalação, é bem simples. É só você duplo clique lá no executável e next, install e finish. Muito difícil. Assim que terminar isso, vocês vão ter um executável, né? Que é o... Você não tem aqui não, né? O símbolo da baleazinha, né? O símbolo do Docker lá na sua área de trabalho, que é o Docker Quick Start Terminal. Você vai ter que rodar ele. O meu tem, só que o meu é o Professional, então já tá aqui direto. Doc quem? Docker Quick Start Terminal. Que vai estar lá na área de trabalho. Já está rodando. Só tem for Windows. Não, então, o seu já está rodando também. Beleza.
É só abrir aqui para vocês verem, quando é o Windows Professional, ele fica assim, essa carinha aqui de configuração, tá? Aí você pode configurar algumas coisas a mais aqui. Então, por exemplo, como você tem um Linux rodando no Hyper-V nesse caso, ou no Toolbox é a mesma coisa. Você pode compartilhar o driver. Eu quero compartilhar minha unidade C, servir de volume para o Docker, né, para ele poder gravar coisas em disco. Quando a gente falar de volume, a gente vai explicar, né, o esquema de layer para vocês. Então a instalação no Professional é essa cara, nos outros vai abrir um console normal para você usar, né, o machine. O meu não vai ter, a gente vai usar o PowerShell aqui mesmo para mostrar os comandos, né. Só dar uma olhada aqui. A gente já usou o Toolbox aí, compartilhar o volume. Acho que, se eu não me engano, ele já instala para você aí a Oracle VirtualBox, né? Sim, é a hora. E é por lá que você mapeia os volumes lá, o disco dele. Isso. É porque esse aí foi o que o André falou, né? Ele já tem um Linux ali, praticamente rodando vários planos, e você só diz ali. Na verdade ele faz a mesma coisa, só que ele faz de uma forma Nutella aqui. Mas no final das contas ele está criando compartilhamentos com o Hyper-V para sua VM enxergar. Então ele cria lá dentro do disco, tipo um /D, que é o seu unidade D aqui, ou unidade C. Quando é o VirtualBox, você está fazendo a mesma coisa. Você está criando um driver lá e dizendo, fala com esse driver aqui, local, tá? Mas é a mesma coisa. Se alguém estivesse usando Linux puramente, aí é até mais simples, porque você compartilha direto as pastas. Não tem uma VM no meio, porque o Docker vai rodar dentro do Linux. Então é direto, tá? Não tem nem dentro no container do Linux. Você pode fazer isso também, mas aqui no caso a gente está... Você poderia instalar uma VM Linux normal. Eu quero usar o Docker no Ubuntu para ver como é. Você poderia vir instalar uma VM Linux mesmo, né, aquele primeiro desenho que a gente mostrou, e dentro dele instalar o Docker. Ia funcionar. Tá? Ele funciona assim. Inclusive ele funciona Docker dentro de Docker. Tem essa doideira aí também. Mas como normalmente o pessoal está trabalhando no Windows, a maioria das pessoas aqui todas trabalham no Windows, a gente ensinou no Windows, que é como vocês vão usar. Mas se vocês forem para servidores ou para um cluster Kubernetes, é tudo Linux. Tá? Então, só para vocês mostrarem aí. Então, depois que vocês instalarem o Docker, né, vocês vão ter que abrir esse Docker Quick Start, esperar um pouquinho, porque ele vai começar a configurar as coisas, né, criar SH, criar a máquina virtual lá na VirtualBox, né. E espera um pouquinho, tu vai pegar um IP também de rede, e você vai ter acesso ao IP Quando a gente roda no Docker for Windows, você está no seu localhost, então. Então, se quiser acessar alguma porta, então é localhost, você vai conseguir acessar o Docker. Conseguir acessar lá uma porta que você mapeou no Docker. Quando você não está no Linux, você tem que usar uma determinada porta, um determinado IP. Você tem que acessar um IP, que é o IP da sua VM, para você conseguir acessar aquele container ali. Eu só vou mostrar depois um comando para fazer isso. Então, isso aqui... Apareceu ali, cara. Faltou só o cabelo. Faltou só o cabelo. Ai, sacanagem. E aí? Vai. Então, vamos... eu tinha colocado mais alguns comandos aqui, mas eu não sei o que aconteceu, não salvou. Simplesmente não salvou. O que faltar a gente fala fora do slide mesmo, pra vocês saberem. As imagens públicas, elas normalmente ficam no Docker Hub. Um lugarzinho chamado Docker Hub, que é um repositório de imagens. Todo mundo pode entrar nesse site e quem não tiver conta a gente vai criar, tá? Sim. Porque aí vocês podem usar em casa a mesma conta que vocês vão criar aqui. Quem já tem, não precisa. Já usa a conta que tem. E, mano, baixou. Então, aí a gente tem algumas imagens que são imagens disponibilizadas pela comunidade, né? Que, por exemplo, do Ubuntu. Se você der um comando de pull, Docker pull, você vai
baixar uma imagem, você vai deixar na sua máquina uma imagem de Ubuntu. E ela baixa assim e ela também roda assim. Com 2 comandos você já está dentro do seu Ubuntu. É porque dentro esse do Docker. Ubuntu é o mínimo, tá? É a instalação mínimo do Ubuntu, aquela mais fraquinha. Aí se você quiser botar mais coisas, você instala nele. E se a gente vai explicar depois